Meu Pai, desde a tua casa, deste templo edificado para anunciar a tua palavra, ensinar as pessoas a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. O Senhor que não exige de nós perfeição, mas sim uma entrega total, incondicional. E é o que esta pessoa decide fazer agora, aí, no seu carro, na sua casa, no hospital, aonde quer que ele esteja, seja debaixo de uma ponte ou no presídio, numa mansão, não importa o lugar, o que importa é a decisão que ela toma de se entregar para receber o teu Espírito que é vida, que é poder, poder para vencer, vencer os traumas, vencer o vício, vencer a miséria, vencer os problemas e te glorificar, meu Senhor. Sim, te glorificar por meio de uma vida transformada, mas sobretudo de um coração, um corpo possuído pelo teu Espírito. Até hoje esta pessoa tem visto o mundo, a vida, em cor cinza. Mas quando a gente recebe o teu Espírito, mesmo com problemas, mesmo sofrendo perseguições, decepções, a gente vê o mundo colorido, vê como o Senhor vê. E esta pessoa toma a decisão agora de entrar em aliança contigo. O Senhor disse na tua palavra: aproxime-se, meu amigo, do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre esta palavra. Pois Deus disse: contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo. Diga aí agora: Deus, eu quero entrar em aliança contigo. Eu quero entregar, a única coisa que o Senhor não tem é a minha alma, é a minha vontade. Tudo já pertence a Ti, como foi falado pela boca do Teu servo. Mas agora eu quero entregar a minha vontade, a minha alma, eu a entrego a Ti, pois quero ser possuído por Ti. Sim, receba agora o perdão. Você que um dia fez uma aliança com Deus e quebrou esta aliança, se afastou. Deus, Ele se mantém fiel e falou com você para que você volte, volte já. Então agora receba o perdão. E você que nunca fez uma aliança com Deus, coloque a mão sobre esta palavra, sobre este versículo 60 do capítulo 16 do livro de Ezequiel. Pois Deus disse na sua palavra: estabelecerei contigo uma aliança eterna. Meu Pai, quando o Senhor nos dá o teu Espírito, então a nossa alma está selada por meio desta aliança, garantindo assim a nossa eternidade. Consagre, meu Deus, este copo com água. Levante aí o copo com água, pois declaramos esta água consagrada por Ti, para que o Senhor traga a paz, a saúde sobre os doentes, a libertação sobre os viciados, depressivos, agressivos, desacreditados. Que o Senhor traga a força para todos nós, para que façamos a Tua vontade. É a minha oração sincera, em nome de Jesus. Beba. Participemos juntos desta água consagrada. Receba a paz, meu amigo. E com esta paz, vem também a força de Deus para buscá-lo e a coragem para obedecê-lo. Já não peça, só agradeça pelo livramento e por ter respondido a nossa oração. Meu Deus, eu quero pedir por todos os proclamadores do telhado, que fazem possível esta programação ir ao ar, através das suas doações. Envie pessoas que nos ajudem, ó Deus, a manter esta programação no ar, levando esperança, ensinando a verdade,
dos teus ensinamentos, Jesus, que libertam o ser humano de sofismas, traumas, de filosofias, que liberta o ser humano da escravidão religiosa ou da incredulidade, pois em tuas mãos eu entrego a todos. Desde o Templo de Salomão eu entrego a nossa vida e a nossa família em tuas mãos. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quem quer se aliar com uma pessoa desenganada, doente, aliar-se com uma pessoa endividada, desempregada, frustrado profissionalmente, uma pessoa solitária, traído, abandonado? Quem quer se aliar com uma pessoa depressiva, agressiva, desacreditada de si mesma? Ninguém, entre aspas. Ninguém nesta vida, neste mundo, porque no mundo em que vivemos, na sociedade que fazemos parte, as pessoas se aliam com quem está em um nível superior e melhor, buscando assim, então, também superar as suas dificuldades e ser uma melhor pessoa. Não é verdade? Mas Deus, meu amigo, Ele nos convida a entrar em aliança com Ele. Justamente quem? Quem está mal, quem está desenganado, quem está viciado, quem está abandonado, quem está depressivo, quem está desacreditado. Foi Ele que me colocou aqui, agora diante de você. Evangélico, católico, judeu, espírita, budista ou ateu. Veja só o que disse Deus na sua palavra. Está aqui, ó, Ezequiel 16, versículo 60. Leia aí em voz alta, por favor. Contudo, eu, é Deus falando, esse eu aqui é Deus, me lembrarei da minha aliança. Quer dizer, Deus não esquece com quem entrou em aliança com Ele. Que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Está aqui, ó. E estabelecerei contigo uma aliança eterna. Você que está aí agora, frustrado, oprimido, viciado, desempregado, literalmente abandonado por tudo e por todos, mas não por Deus, porque foi Ele que livrou você da morte, para que você saia deste ano velho e entre o ano novo em aliança com Ele. Inclusive você que um dia fez uma aliança com Ele e quebrou a sua aliança. Deus está dizendo que vai aqui, ó, estabelecer esta aliança. Por isso que domingo agora, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, será a noite da aliança com Deus. Eu vou falar mais ao respeito, porque você terá que fazer a sua parte, que é reconhecer que só você não pode, como bem disse Jesus. Sem mim nada podeis fazer. E o caso verídico da senhora Adriana prova exatamente isso. As consequências de uma pessoa não ter uma aliança com Deus ou ter feito uma aliança na sua mocidade, né, na sua juventude e depois ter ignorado a importância e o valor desta aliança. Preste atenção. Tinha muitos sonhos, mas não conseguia alcançar por conta dessa dificuldade que a gente tinha financeira na família. Parecia que a nossa família tinha alguma coisa que impedia a gente de crescer. Meu nome é Antônia Adriana Sobreira Ferreira. Atualmente eu sou coordenadora pedagógica. A minha infância, ela nunca foi uma infância fácil. A minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos. Quando a minha mãe faleceu, ela tinha 45. O meu pai já tinha 46. E aí minha mãe faleceu. Depois de um ano, ele casou novamente com uma moça de 28. E aí eu passei a cuidar dos meus irmãos, mais do que a minha própria madrasta, talvez por conta da idade dela também, E aí meu pai, ele meio que virou a cabeça. A gente ficou um pouco meio que abandonado. Eu e as minhas irmãs e o meu irmão.
Foi quando meu pai, né, decidiu perguntar para minha tia se a minha tia queria ficar com a gente durante um tempo. Essa minha tia, na medida do possível, ela dava pra gente o que ela podia, né? Foi quando eu comecei a trabalhar, com 15 anos. Eu fui trabalhar numa casa de família, cuidadora, cuidava de uma senhora. E aí o dinheiro que eu ganhava lá, eu ajudava os meus irmãos. Eu ganhava o dinheiro, comprava coisa pra mim, comprava coisas pros meus irmãos. Depois de 3 anos, a gente morando na casa da minha tia, foi quando a gente voltou para casa do meu pai. Quando eu voltei para casa do meu pai, o meu pai ele ficou doente e ele trabalhava muitos anos numa firma. Foi aí que eu vi que o sacrifício dele, tão grande que ele tinha, na verdade não tinha valido a pena, né? O tanto de anos que ele tinha naquela empresa, e ele acabou ficando afastado por conta que ele estava doente. E aí, por conta de receber benefício, ele também não conseguia receber benefício. E foi quando eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Eu e meu irmão, nós dois trabalhávamos, e aí o dinheirinho que a gente ganhava, a gente ajudava em casa. Tinha muitos sonhos, mas não conseguia alcançar por conta dessa dificuldade que a gente tinha financeira na família. Eu tinha um tio, que ele era da Igreja Universal, ele já frequentava a Igreja Universal. Quando nós nos víamos, ele sempre falava, vai na igreja que lá vocês vão ver que Deus tem algo melhor para vocês. Foi quando a gente decidiu ir. Chegando lá na igreja, eu só tinha 2 opções. Ou eu fazia aquilo que o homem de Deus estava pedindo, ou eu continuava vivendo aquilo que eu já estava vivendo durante muitos anos. Foi quando eu decidi mudar. Foi quando eu peguei o envelope do dízimo a primeira vez. Não tinha nada porque eu não estava trabalhando nessa época. Não tinha carteira assinada, não trabalhava. E o meu sonho nessa época era ter uma carteira assinada. Então peguei, comecei a ser dizimista também, mas o meu envelope ia vazio porque eu não trabalhava. Mas mesmo assim o pastor falava, pega o envelope, O que passar nas suas mãos vocês vão devolver. Muitas vezes no começo eu ia com o envelope vazio, devolvia e falava, Senhor, o Senhor está vendo que eu estou sacrificando e na hora que chegar a hora eu vou saber recompensar. Aí entrei na loja como vendedora. Meu primeiro salário precisava de tudo, porque eu não tinha roupa para ir trabalhar. Aí eu fiquei, no começo me deu até dúvida, mas eu pensei, Deus sabe que eu preciso comprar. Mas depois eu falei, não, eu fui fiel, eu falei, não posso fazer isso. Se Deus foi fiel comigo, eu também tenho que ser fiel. Então peguei meu primeiro salário e coloquei no altar. Aí foi quando Deus me abriu a mente para me fazer uma faculdade. Aí eu pensei, mas como que eu ia pagar essa faculdade? Porque o meu salário onde eu trabalhava não dava para pagar a faculdade. E se eu saísse do trabalho, aí que não dava para me pagar mesmo. Fiz o propósito com Deus também e falei, Senhor, eu creio que o Senhor vai abençoar. E fui. Tanto que a minha faculdade eu não paguei nada, porque eu fui bolsista, Então eu não paguei nenhum ano da minha faculdade. E Deus me abençoando. Aquele pouco parecia que era muito, Eu conseguia fazer muitas coisas. Terminei minha faculdade, não faltava nada em casa. Nessa época eu já estava casada com meu esposo, então não faltava nada em casa e sempre sendo fiel, Sempre sendo fiel. No final do ano que eu terminei minha faculdade, no mesmo ano eu já arrumei um serviço, na minha área. E a partir daí passou um ano, menos de um ano, eu passei a ser coordenadora na minha escola. E aí, depois de ser coordenadora, Deus só tem me abençoado cada dia mais. O meu esposo trabalhava numa empresa também há muitos anos, já mais de 15 anos ele trabalhava nessa empresa. Foi quando Deus abriu a mente dele para ele abrir o próprio negócio. E hoje ele trabalha no ramo de pizzaria, tem a pizzaria dele. Eu continuo trabalhando em escola, que é o meu ramo, mas a gente tem o nosso próprio negócio, a gente vai ali um ajudando o outro. E Deus só tem abençoado a gente, só tem a agradecer. Toda vez que as minhas irmãs, os meus irmãos olham para mim, eles falam, que eu sou um exemplo para eles. Que eles olham para mim e falam que aonde que eu consegui chegar, E eu sempre falo para eles que é Deus, Às vezes eu me pergunto, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida? Eu não sei nem o que seria de mim. Eu tenho certeza que eu não seria nada, sem Deus. A Adriana começou a trabalhar desde os 14 anos de idade para ajudar em casa. E na sua vida adulta, ela foi fracassada. Ela não conseguia prosperar porque tudo que fazia dava errado, faltava direção, tanto na vida dela quanto na vida do seu esposo. Mas quando essa mesma Adriana entrou em aliança com Deus, fazendo o voto de Betel, Betel significa em hebraico porta do céu. Ela saiu daquele inferno que ela vivia e começou a prosperar. Deus começou a lhe dar ideias, a lhe guiar, porque quem faz o voto de Betel recebe o espírito da sabedoria, que é o espírito do Criador. O voto de Betel
traz garantia, não de um homem, de um político, de um advogado, de um economista, de um familiar, não, mas traz a garantia do próprio Deus que estará conosco e não nos deixará. Você foi abandonado. No momento mais difícil em que você precisava que alguém lhe ajudasse, lhe estendesse a mão, fugiram, lhe evitaram. Mas Deus não faz isso. Ele quer colocar uma aliança no seu dedo. Prepare aí uma aliança. Providencie uma aliança de madeira, latão, de cobre, de prata, de ouro, não importa o material. Prepare uma aliança para este domingo, porque nós vamos realizar aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, a noite da aliança com Deus. O bispo Misael estará conosco nesse estudo do livro do Apocalipse, que iniciaremos o capítulo 14, e vamos ter um momento da sua aliança com Deus, que você vai se aliar ao Altíssimo para receber o seu Espírito. É o último domingo do ano de 2021. É para marcar a sua vida. Por isso, prepare-se desde já, porque Deus está dizendo na sua palavra: eu quero estabelecer a minha aliança contigo por toda a eternidade. Quer dizer, Ele quer fazer você feliz de dentro para fora, não por alguns meses ou anos, mas por toda a vida até a eternidade. A Bíblia hoje é o livro mais atual que existe. Para mim é um livro religioso. Já li alguma coisa, mas nunca me aprofundei de fato. Para mim a Bíblia é um sinônimo de amor. Eu não acredito em Deus. A sabedoria e o entendimento. Não julgar o próximo. Muita gente que sabe que existe a Bíblia, mas não conhece o seu conteúdo. Acreditam que aquilo que está escrito realmente. Eu acho que o Criador deixou esse livro realmente para nos orientar. Evidências que mostram a origem e o valor do livro de todos os livros. A história do maior best-seller de todos os tempos. Para a arqueologia, encontrar essas evidências reforça a grandiosidade do maior best-seller de todos os tempos. Sin duda estamos frente a uno de los grandes descubrimientos arqueológicos que marcan un antes y un después. Los manuscritos del Mar Muerto son el mayor tesoro espiritual que tiene el pueblo judío en el mundo. Y nosotros en el Santuario del Libro tenemos esos manuscritos que son de los mejor preservados, hallados por los beduinos, que tienen obviamente una importancia excepcional porque nos han llegado documentos escritos por judíos hace 2000 años atrás. O poder dos achados também impressiona Hagid Maoz, arqueóloga e curadora da exposição no Santuário do Livro. Aqueles pergaminhos são considerados os mais incríveis achados do século XX. Isso é muito importante, porque depois as pessoas encontraram objetos quebrados. As cavernas são cavernas naturais. E às vezes nós temos terremotos, nós temos pessoas que entram lá dentro, nós temos animais lá dentro, e eles quebraram alguns dos jarros. Mas esses dois foram achados inteiros. Isso é incrível. São 2000 anos que ainda temos a mesma língua e nós podemos ler o que, para os arqueólogos, é a coisa mais impressionante. Eli, qual o sentimento de estar aqui na frente dessa caverna, a número 1? É o começo das descobertas dos pergaminhos do Mar Morto. Privilégio que estamos aqui, e isso é importante. Até mesmo os arqueólogos concordam que a Bíblia é muito mais que uma obra histórica. Veja, no livro de Gênesis, quando Deus fala com Abraão e diz: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai.
e vai para a terra que eu te mostrarei. E depois ele disse, essa é a terra, aqui. Então a Bíblia foi escrita aqui. Abraão, Isaac, e Jacó. Por que eles estavam escrevendo a Bíblia? Você precisa fazer isso porque as pessoas precisam saber quem é Deus. Entre todos os pergaminhos encontrados no Mar Morto, o que mais impressionou os pesquisadores é o livro de Isaías, o único encontrado completo, com os 66 capítulos e com um texto muito parecido com o que se encontra hoje nos livros impressos. O rolo completo tem mais de 7 metros de extensão e esse é, por tudo isso, considerado o maior tesouro do Estado de Israel e de toda a arqueologia bíblica. Esos pergaminos, cuando empezaron a leer los pergaminos y empezaron a comparar con los libros que tenemos hoy en día, ¡wow! O mismo contenido, o as mismas palavras. El libro de Isaías, uno por uno, você pode comprar un libro de Isaías hoy y leer el libro de Isaías encontrado en Qumran exactamente igual. Com a diferença de 2000 anos. Com a diferença de 2000 anos. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer? Que nadie transformou ou restaurou ou cambiou a autenticidade do livro. Porque uno pode dizer, você tinha que este livro acá, mas talvez alguém trocou um verso. E esse verso lo trocou para tratar de chegar a um entendimento diferente. Pero no, cuando você lee un libro de hace 2000 años y nota que es exactamente de la traducción masorética de hace 1200 años, você dice, wow, pero aquí exactamente igual, con el mismo contenido, con el mismo mensaje. Eso es algo increíble. Neste domingo, estudaremos esse livro que tem resistido às perseguições, guerras e todas as catástrofes através dos milênios. E permanece intacto em seu conteúdo, inspirando, transformando e salvando os que creem, com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé, e revelando o que está por vir. Vamos aprender mais uma profecia das Escrituras Sagradas. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre o Cordeiro e os 144.000 salvos. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Observe bem esta imagem. Por alguns segundos, tomamos a sua atenção. Agora pense, quantas outras coisas têm consumido o seu precioso tempo? Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve em média mais de 100.000 palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras. Que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida? Participe do Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, terminando na grande vigília da virada, começando 2022 com o Espírito Santo. Meu nome é Tadeu de Souza Araújo, tenho 33 anos e eu deixava de comprar o leite da minha filha para usar droga. A família não queria estar perto, né? Eu já tinha escutado da minha mãe que era melhor que tivesse morto.
Uma vez eu cheguei em casa e minha esposa falou assim, gritou para mim, falou, por que você não morre logo e vai pro inferno? Que expectativa de vida que eu teria? Eu tinha vontade de sumir. Só que eu, na madrugada, eu assistia, mesmo drogado, usando ali entorpecente. Eu lembro que o bispo uma vez olhou assim e falou assim, você tá aí cheirando, olha aqui para mim. Vem aqui que eu vou resolver seu problema. Vem aqui que eu vou te apresentar a solução para o seu problema. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu vi que eu precisava não só estar batizado nas águas, né, porque é um processo. Eu vi que eu precisava ter o selo do Espírito Santo. Mas quando chegou o jejum de Daniel, eu procurei ter informações antes de como fazer para não errar e para não fazer de qualquer jeito, mas para fazer o melhor, porque para usar droga eu fazia qualquer coisa, eu fazia o melhor pro vício. Eu lembro que quando terminou a busca, que eu abri os olhos, era uma paz suprema que eu sentia interno. Sabe, algo que eu não consigo explicar, porque era uma sensação tão magnífica, maravilhosa, ali que tomava todo o meu ser. Dali já começou a mudar tanta coisa. E você que quer fazer o jejum, veja como uma oportunidade, né, de você ser selado ali com uma propriedade exclusiva do Espírito Santo, né? Porque você ouvindo a orientação do homem de Deus, se ele falar para você largar rede social, para você deixar de lado conversas paralelas, faça. Leia mais a Bíblia. Eu não me vejo sem o Espírito Santo. Ele é tudo para mim. Ele é o amor da minha vida. Ele é mais precioso que minha filha, que minha esposa. Nada que eu tenho hoje supera o valor que o Espírito Santo tem em mim. Pode me tirar tudo, só não me tire Deus, só não me tire o Espírito Santo. O Tadeu, esse homem era um monstro. Ele deixava de comprar o leite para a filha, o alimento, o pão nosso da sua família, para comprar drogas. Ele era carregado de encostos, um espírito do vício. Ele era um mau esposo, um mau pai, um mau profissional, um mau filho, um mau cidadão. Ele era uma vergonha para o nosso país. Hoje está aqui, ó, dando a cara para todo o Brasil e para o mundo. Ele não tem que se envergonhar do passado, Tadeu. Sabe por quê? Porque ele fez uma aliança com Deus. Meu amigo, Deus, Ele nunca vai deixar de crer em você. Ele está chamando você como chamou o Tadeu, para entrar em aliança com Ele. Prepare uma aliança. Nós vamos ungir a sua aliança diante do altar, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas ao pôr do sol. Coloque em tela cheia, por favor, Gabriel. Leia aí comigo. Noite da aliança com Deus. Último domingo do ano, às 18 horas. Fala, Deus e eu, meu amigo. Prepare-se, porque você que está nesse jejum de Daniel, você vai ser batizado. E quem já é, vai ser renovado. Porque foi Deus que disse, olha, eu vou estabelecer contigo aliança eterna. Está aqui, ó. Palavra de Deus, Ezequiel 16, versículo 60. Deus quer entrar em aliança contigo. Ninguém quer fazer aliança com você. Ninguém quer nem falar com você, andar com você. Imagine fazer aliança. Mas Deus quer. Mas por quê? Porque Deus, Ele crê em você. Meu nome é Suzana Vitorino, eu tenho 67 anos, sou aposentada. Eu cheguei na Igreja Universal através de um telefonema. Mas o meu preconceito era tão grande que eu só fui mesmo porque eu não sabia que era a Igreja Universal. Porque eu chamava o Bispo Macedo de ladrão, todo mundo de ladrão, porque eu tinha ouvido em outras emissoras a respeito daqueles sacos de dinheiro, né? Que depois que eu vim descobrir que não era dinheiro, e sim eram os pedidos de oração do povo.
E eu fiquei escandalizada com aquilo. Passei a ver a Igreja Universal como uma igreja de lavagem de dinheiro, sabe? E o Bispo Macedo é um completo ladrão, esse homem aí. Eu não gostava dele, eu detestava ele, mesmo sem conhecer, né? Só que eu falava mal da Igreja Universal, do bispo, mas a minha vida estava uma derrota, um fracasso total. Além dos problemas de saúde, eu tinha problema no meu casamento. Meu casamento era uma derrota, um fracasso total, né? Eu peguei meu marido 4 vezes com amante, né? Os meus filhos sofriam muito de ver ele me agredindo, sabe? Fisicamente. Eles entravam até no meio da briga, entendeu? Então eu estava realmente fracassada, com muita depressão. O momento mais difícil da minha vida foi a minha separação. A minha separação foi muito difícil porque eu perdi tudo. Eu perdi a minha própria casa, que eu tinha lutado com todas as forças para construir uma casa. E aí o meu ex-marido, ele exigiu tudo, ele tirou tudo de mim. Tudo, 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 até a minha casa. E colocou amante para morar dentro da minha casa. E eu fui morar num porão de favor, assim, do meu filho. E lá, esse porão era tão úmido, que até a margarina dentro da geladeira embolorava. Passei uma situação precária mesmo, tinha um filho pequeno ainda, estudando, não tinha condições de trabalhar e eu fazia as coisas para ele vender, para poder ajudar na alimentação, entendeu? Então foi uma vida muito difícil. A minha prima me ligou e eu já tinha ido na macumba, no curandeiro, no tarô, eu ia em todos os lugares à procura de uma solução, né, para os meus problemas. E aí ela me chamou através de um telefonema. Aí eu peguei e fui, só que eu não sabia que era a Igreja Universal, porque se eu soubesse eu acho que eu não teria ido, entendeu? Aí eu cheguei lá e sentei assim, olhei e vi escrito assim, Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu achei tão lindo e eu senti uma paz tão grande, que eu falei, Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu vi que não era nada daquilo que eu achava e inclusive tinha uma igreja bem perto da minha casa. Aí eu falei, prima, não precisa mais. Eu já sei o caminho e comecei a ir nessa igreja perto da minha casa. Aí eu não ia só no domingo, aí eu ia no domingo, na segunda, na terça, todos os dias quase eu comecei a ir, porque foi ali que eu encontrei Jesus. Aí o pastor pregou sobre o batismo, tudo, e eu fui tendo um entendimento e eu quis me batizar. Aí eu já me batizei nas águas, né? E fiquei naquela busca do Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, aquela chama de ter o Espírito Santo, né? E fazendo as coisas para agradar a Deus, até que numa quarta-feira o Espírito Santo me tomou por completo. E foi assim, algo assim, crucial, assim, inexplicável, maravilhoso, que eu saí dali assim, sabe, parecia que eu não estava nem andando, que eu não estava nem com os meus pés no chão, de tão maravilhoso que foi o meu encontro com Deus nessa quarta-feira, no mês de julho, eu não me esqueço até hoje. O Espírito Santo, para mim, eu danço com Ele, eu canto com Ele, eu converso com Ele dentro da minha casa. O Espírito Santo é uma alegria que eu tenho dentro de mim, uma alegria que é incomparável. E uma paz de espírito, né, que não tem comparação, essa paz de espírito que eu sinto e que eu passo para as pessoas. Sabe, as pessoas que a gente vê que está passando a situação que a gente já passou lá atrás, e hoje eu posso falar para elas, confortá-las de alguma maneira, entendeu? Então, esse é o Espírito Santo representa para mim. A senhora Suzana foi boba, se deixou influenciar por pessoas mal intencionadas e sofreu muito na vida conjugal, inclusive agressões, além da traição. Essa mulher perdeu tudo, mas ela teve a oportunidade de vencer o preconceito e conhecer a verdade da palavra de Deus e da intenção de nós, servos de Deus, em ajudar ao povo brasileiro e ao ser humano, independentemente da sua nacionalidade. E por isso estamos estabelecidos em mais de 132 países. A senhora Suzana fez uma aliança com Deus e foi transformada por meio do batismo com o Espírito Santo. E é isso que vai acontecer com você neste domingo,
na noite da aliança com Deus, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol. Chegue cedo, vamos estudar a palavra de Deus, vamos iniciar o estudo do Apocalipse, capítulo 14. E você vai sair daqui casado com o Altíssimo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz pintar a escuridão. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais com o pesar da escuridão.